Salve pessoal, mais uma noite, uma manhã, uma tarde ou quem sabe até uma madrugada de estudo. Tô aqui com vocês aí para fazer essa aulinha sobre região norte. Legal? Então vamos lá, vamos fazer mais uma aula invertida, né? Como vocês já estão se acostumando. Eu primeiro passo de tarefa a teoria e a gente faz no encontro presencial, quer dizer, presencial, né? Vontade não falta. No encontro online a gente faz exercícios, legal? Então vamos falar da nossa querida região norte, hein? Que beleza, hein? Sem perder tempo aqui, ó, a região norte, pessoal, vou já abrir para vocês aqui o nosso mapa para a gente se situar, né? A região norte do Brasil, né? Dentro da classificação do IBGE, tá? É a região que abrange esses 7 estados aqui, ó, tá bom? A gente costuma até dividir, né, essa região norte em parte oriental, né, que são os estados do Amapá, Pará, Tocantins, né? É também chamado de Amazônia Oriental, né? Depois a gente vai ver que grande parte do bioma brasileiro na região norte é a floresta amazônica, então seria a nossa Amazônia Oriental. E também compõe a região norte, né? Essa parte ocidental, essa parte a oeste, né? Que nós temos aí Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Legal? Então essa é a nossa região norte, tá? É a mais importante em área, né? Como vocês estão vendo aqui, 3,8 milhões de quilômetros quadrados, 45% do território brasileiro, tá bom? Então é a primeira região, é a mais extensa. Floresta Amazônica, vocês vão ouvir muito falar dela, né? A floresta equatorial, também chamada assim, porque ela perfaz a maior parte dessa região. Só lembrando que ela não está só na região norte, você vai ter pedacinhos dessa floresta espalhada pela América do Sul e até por outras regiões brasileiras. A população, pessoal, é uma população de 17 milhões de habitantes, 8,4% da população nacional, só é maior do que a população da região centro-oeste, tá certo? Mas ela é menor do que sudeste, norte e sul. E o que chama atenção é que 85% das terras indígenas estão na Amazônia. Eu não gosto muito desse papo de falar desculpa, 85% das terras indígenas estão na região norte. Eu não gosto muito desse papo de falar que na região norte só tem índio, porque você vai encontrar brancos, negros, asiáticos. No Pará você teve muita migração de asiáticos, japoneses, mas é uma população que predomina, sobretudo nas regiões mais distantes das cidades ou nas cidades pequenas, tá? Por ser um grande componente étnico, aí cerca de 56% dos índios brasileiros moram nos estados da região norte, tá certo? Como vocês estão vendo aí, né? A maior parte das terras indígenas estão aqui. Galera, a economia da região norte é uma economia interessante, a gente vai entender que não é também só madeira, só catar castanha ou tirar látex, borracha da seringueira. Você tem essas atividades tradicionais, esse extrativismo, que é muito importante, quando feito em reservas extrativistas, de modo bem ordenado, sustentável, né, porque se extrai renda com a floresta amazônica em pé, isso que é o mais legal. Mas a gente tem a mineração, que pode ser aquela mineração moderna, produção de ferro, tipo no Pará você tem um polo chamado Carajás, que é produção super moderna, convivendo com o garimpo, né, que seria a mineração manual, tá? Que essa tende a ser um pouco mais, as duas são, né, impactante ao meio, tá? E provocam, né, depois a gente vai ver aí muita poluição, né, muito gasto, consumo de água. A agropecuária, ela chega também na Amazônia, é o maior vilão aí do desmatamento, o avanço, né, do agronegócio sobre a Amazônia, e a ideia, né, de desmontar a floresta para a colocação de pecuária, lavoura, tá? Em muitos casos isso aí pode não ser produtivo. Na casa da pecuária vai, né? Criar boi não tem erro, mas plantio de soja, algodão, milho pode ser não produtivo porque o solo amazônico não é fértil, é um solo de região tropical, né? Região quente, então ele é lixiviado, ele é laterizado, então ele é quimicamente pobre, tá bom? Indústria, tá? Indústria a gente vai ver que a gente tem polos importantes, principalmente nessas duas cidades aqui, ó,
Manaus, né, a famosa Zona Franca de Manaus, e Belém, a porta de entrada da Amazônia, assim conhecida a cidade de Belém, capital do Pará. Você tem um polo de produção de alumínio, refinarias de alumínio, muito importante na capital paraense, tá certo? Bom, então, agora que vocês tiveram uma noção, um cenário, né, vamos começar a ver o quadro natural da região norte. Ó. Veja só, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar aqui, né, é esses dois conceitos, ó, Amazônia internacional de Amazônia legal. Né? Por que a gente tem que diferenciar isso aqui? Porque a Amazônia é um bioma, é uma vegetação, tá? E essa vegetação ela vai se espalhar por boa parte da América do Sul. Cerca de 50%, 50% do bioma sul-americano, do continente sul-americano é recoberto pela Amazônia, tá certo? Então você vai ter 9 países que têm suas florestas amazônicas, né? Você tem a Amazônia boliviana, a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, venezuelana e as Guianas, né? A Guiana Suriname e a Guiana Francesa. Quando a gente pensar na Amazônia que fica em território brasileiro, tá? A gente chama de Amazônia legal. Legal não é um termo bacana, uma Amazônia que é bacana visitar. Com certeza é legal, né? Mas esse legal vem de legalizado, jurídico. É a parte que compete ao Brasil cuidar da Amazônia, né? Então a gente chama de Amazônia legal, no sentido jurídico, tá bom? E aí não é só a região norte, não pode confundir, porque você vai ter o quê? Você vai ter 9 estados brasileiros que têm a Amazônia. Por exemplo, o Mato Grosso, no norte, é um estado do centro-oeste, tem a Amazônia no seu território. Assim como o Maranhão, que é um estado nordestino, na sua parte oeste você tem a floresta amazônica. Então é um termo criado no governo Vargas, né, para planejamento de ações de ocupação, né, naquela velha lógica de integrar a Amazônia para não entregar, né, dados os vários recursos naturais que a gente vai falar que existem e proporcionam riqueza, tá bom? O clima, gente, é esse clima super quente aqui e bem úmido, né? E essa umidade, ela é, em grande parte, formada pela própria floresta, tá certo? Então vocês têm o clima equatorial, que eu sempre lembro da professora de geografia da 6ª série que falava que é igual um beijo, sabe aquele beijo apaixonado? Então, quente e úmido, né? Esse que é o clima equatorial. Então vocês podem ver nesse gráfico, muito importante esse gráfico, conhecer, saber interpretar. É um gráfico, gente, que analisa a quantidade de chuva em milímetros, tá certo? E a temperatura em graus Celsius no passar do ano. Então você tem aqui embaixo as iniciais dos meses do ano, beleza? Então sempre as barrinhas, ó, é a quantidade de chuva. Então veja só, eu vi que o mês mais chuvoso aqui da Amazônia, em Uauapés, Amazonas, é 350 milímetros. É bastante, tá, por um mês. Uma chuva muito forte, gente, provoca alagamento em São Paulo, por exemplo, só para vocês terem uma base, é 50 milímetros, uma chuva muito forte. E tem regiões secas no Brasil, por exemplo, no sertão nordestino, quando dá uma seca grave lá, você tem tipo no ano inteiro 150 milímetros, que é muito pouco, né? É nível de deserto. Você vê que a Amazônia aqui é 200, quase 3 mil milímetros, né? Como vocês estão vendo aqui. Se a gente somar todas essas barras aqui, ó, vai dar 3 mil, né? 2.892 milímetros por ano. E a temperatura, você vê que ela varia pouco, né? A temperatura você lê nessa linha, então a gente percebe que a média, né, é sempre quente, né? Entre 24 e 26 graus, né? Você não tem as condições de inverno por se tratar de uma região próxima ali do Equador, aquela área mais aquecida da Terra, tá bom? O maior vilão, né, da floresta é o avanço da fronteira agrícola, né? Infelizmente a fronteira agrícola, antes de chegar à lavoura, você já tem pessoas que vão disputar as terras, entrar em terra do governo, né? Isso é muito ruim. E às vezes a pessoa precisa plantar mesmo, ela vai queimar para limpar o terreno, para plantar, mas sempre tem maus intencionados que vão querer desmatar para tomar posse de terras que são do governo e depois negociar, vender, né, tirar renda com isso, lucrar. Isso atrapalha, por quê? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo, de plantas, insetos, de fauna, flora, né? Então a gente precisa proteger. A biodiversidade, ela é princípio ativo de remédio, galera. Ela é alimento, vocês vão ver as funções econômicas que tem a floresta, beleza? Solo é assim, ó, como que é o solo amazônico, hein?
Imagina fazer um largados e pelados aqui, ó. Que beleza, né? Imagina deitar, não vou nem especificar muito, né? Mas olha isso aqui é cheio de vida, né? Formiga, cupim, aranha, né? A chamada serrapilheira, é a quantidade de matéria orgânica que recobre o solo, tá? E gera nutrientes para a própria floresta, certo? A hidrografia da bacia amazônica eu mostro depois, mas a gente vai ver que a região amazônica ela é formada pelo rio Amazonas, né, e seus afluentes, cerca de 10% da água doce do planeta, e o relevo é um predomínio de planície, tá? Predomínio de terras baixas, com algumas variações. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Classificação das Zabsaber, né? O que predomina aí são terras baixas, a maior parte do território da região norte. Mas você tem o que? O Planalto das Guianas, que se encontram aí Pico da Neblina, Monte Roraima, né? Que são grandes elevações do território brasileiro. O Pico da Neblina é o mais alto, né? Quase mais de 3.000 metros de altitude. E o Planalto Central aqui na parte sul, beleza? E aqui você vê nesse mapa os rios amazônicos, né? O mais importante, evidentemente, é o rio Amazonas, formado pela confluência do Rio Negro e do rio Solimões, ó, tá? Que se confluem aqui em Manaus, o famoso Encontro das Águas. Rios importantes, como Tapajós, o rio Madeira, muito navegado, né? Tem uma hidrovia hoje, que é a hidrovia Madeira-Amazonas, para escoamento de soja, tá bom? Rio Purus, que dá acesso ao Acre, né? Quando não tinha rodovia, chegava a ser o Acre pelo Rio Purus. Juruá, ou mais? Trombetas, produção de alumínio, vou falar depois, né? O Xingu, que tem hidrelétrica de Belo Monte no seu vale. O rio Tocantins, né? Não é um rio da bacia amazônica, mas tem a maior hidrelétrica da região norte, que é a hidrelétrica de Tucuruí. Beleza? Bom, não é tudo igual à floresta amazônica. Quando pensar na floresta, a gente pensa em sempre 3 estratos de vegetação, tá? Você tem uma vegetação que ela é assim, ó, ela sobrevive dentro da água, né? Ela é sempre alagada, beleza? Essa é a mata de Igapó, tá certo? A mata de Igapó tem sempre como indicador aqui a Vitória Régia, essa planta na forma de disco, ó, que bonita. Dá pra deitar em cima, né? Se eu fosse um sapo, né? Um ser humano, lógico que a planta não vai aguentar. Beleza? A mata de várzea, gente, a mata, vamos aqui, ó, que ela é periodicamente alagada, tá certo? Então você vai ter a principal espécie, a seringueira, tá? E a mata de terra firme é a mata nunca alagada, tá? Você nunca vai ter a cheia do rio chegando nela. É a mata de terra firme, onde predominam espécies como a castanheira, né? A castanha do Pará extraída em mata de terra firme. Então são os 3 estratos que nós temos. Beleza? Uma floresta aí, ó, perene, latifoliada, né? O que quer dizer? Você tem plantas com folhas largas, né? Também tem a gente chama de higrófila, né? Higrófila seria o que? Dependente de água. Ou umbrófila, é um termo mais moderno da botânica, que é a floresta que depende da chuva, né? Então ela é umbrófila, fechada, densa, filtra a luminosidade. Os solos, como eu disse, têm baixa fertilidade, então desmatar para a lavoura não dá certo. Atua na regulação climática, ela produz chuva inclusive para a nossa região, né? O fenômeno dos rios voadores, essa chuva que vem essa evaporação que a Amazônia produz, por épocas do ano, chega até no sudeste, galera, e impede que isso aqui seja um deserto, né? Então, como é importante. E o material genético, né? Você tem espécies amazônicas aí que são usadas na medicina e poderia ser revertido em royalties para o Brasil, né? É que a gente ainda vive no século passado, século XIX, né? Mas já era para a gente pensar em biotecnologia, né? Produzir medicamentos, mas lógico, tem que pesquisar essa mata antes, né? Por isso que várias empresas pesquisam em muitos países desenvolvidos de primeiro mundo querem preservar a Amazônia porque não confiam no Brasil, né? Onde impera a lógica de ganhar dinheiro num curto prazo com boi, soja, desmatando esse patrimônio genético incrível, né? Só para vocês verem o pé que está o desmatamento, tá? Essas áreas verdes aqui, ó, a floresta amazônica, né? O que tem de preservado dela é o que está em verde escuro, né? Então estima-se aí que tenha de 75% a 80% dela preservada. A região mais crítica é a parte leste, a parte oriental, ó, como vocês estão vendo, que já é muito atacada pelo avanço do agronegócio. E a franja sul também, né? Onde o agronegócio, a fronteira agropecuária, ela busca terras e acaba, enfim,
promovendo o desmatamento. Ó. Esse é o padrão de desmatamento, né, sempre com abertura de estradas, ó, forma esse padrão que eles chamam de espinha de peixe. Ó. Por quê? Porque abriu a estrada, ó, vai abrindo um monte de lote, né, e as pessoas vão então construindo suas casas, suas lavouras aí para produzir. Tá? Por que não pode desmatar? Olha as funções que a floresta tem, gente. Ambientais, reter água no solo, conservar o solo, proteger da erosão, renova o ar, né, produz oxigênio, absorve CO2, ou seja, descarboniza o planeta, né, evita o efeito estufa, preserva a fauna e a flora, protege o habitat, regula o curso d'água, né, os rios correm porque as matas elas regulam as nascentes e ameniza o clima, né, provoca chuva. Funções econômicas, né, a gente produz matéria-prima, madeira, resina, combustível, caça, turismo, emprego, funções sociais, mantém os modos de vida indígenas, né? A gente precisava saber, os indígenas têm um conhecimento da floresta que a gente nega. A gente teria que entender também o que eles usam ali para a medicina deles, né? Como fármaco para eles e, na medida do possível, usar também, né? Para tratamentos no país, né? Então acho que é importante vocês saberem dessas funções, porque isso aqui que é importante da preservação, não tem preço, né? Não tem preço isso. Para a gente entrar aqui no quadro humano e começar o fim dessa aula, né? A gente tem que pensar sempre que a região norte, ó, galera, ela era um território que pertencia à Espanha, não é Espanha, faltou um S aqui, Espanha. Então as missões jesuíticas, né, portuguesas e militares começaram a navegar o rio Amazonas e fundando territórios, né? Era daquela lógica, né? O ocupar para não perder, né? E como estava num território vazio, não tinha ninguém que tinha o... como fala? Me fugiu o nome. Não tinha lá o certificado da terra, né? Então os portugueses começaram a invadir, passar o chamado Tratado de Tordesilhas, né? E dominar essa área. A primeira coisa que os portugueses fazem é explorar drogas do sertão, né? Que era o guaraná, cupuaçu, cacau, produtos que a Amazônia tinha, né, que eram exóticos, né, para a cultura portuguesa. No século XIX que começa um grande crescimento econômico, né, uma grande reviravolta econômica, e a Amazônia, a região norte sobretudo, começa a se desenvolver com o ciclo da borracha. Tá? No século XIX o Brasil é o maior exportador de látex, borracha do mundo. Tá? Manaus é chamada de Paris dos trópicos, né, porque é uma cidade que se desenvolve muito, porque era lá em Manaus, que é essa cidade aqui, ó, grandona, era nesse porto, ó, no Rio Negro, né, que depois vira o Rio Amazonas, que a borracha seguia para a Europa. Tá? Então, Manaus tem construções da arquitetura europeia, como o Teatro Amazonas, né, que é uma arquitetura típica da Europa desse período do século XIX, por isso Manaus expressa, né, a Paris dos trópicos, com uns grauzinhos Celsius a mais, né. No século XX, forte intervenção do Estado brasileiro, né, nos vários governos, Getúlio Vargas, governos militares, para desenvolver a economia da região e diversificar. E atingem isso, conseguem, mas aí a gente pode questionar se isso não gera desmatamento. A população amazônica concentra-se no Rio Amazonas, né, no Vale do Rio Amazonas, principalmente em Manaus e na Foz, região de Belém. Tá? Tanto é que você vê que Manaus e Belém são as duas mais populosas cidades da região norte, depois Porto Velho, mas com 500 mil habitantes, né? Ananindeua, Macapá, Roraima, Boa Vista e Rio Branco, você vê que são as capitais menos povoadas, menos populosas do país, né? Junto com Palmas, capital do Tocantins. Então você pode ver essa lista, né, de população, os municípios mais de maior população da nossa região norte. E galera, o que vocês vão ter de economia, né? Ainda convive na região norte as atividades tradicionais, do extrativismo vegetal, principalmente da madeira, né? A madeira pode ser aproveitada, mas de modo sustentável, né? Pega uma reserva extrativista, explora lá 5% de madeira da área e vai esperando a outra área crescer e não sai devastando de uma vez só, né? Então, de maneira consciente, pode ser explorada assim, né? Tem madeiras de grande valor econômico, mogno, né? Imbuí, uma série de madeiras que, inclusive, podem ser exportadas se tiver certificação de origem. O látex, né, a borracha, se bem que o Brasil hoje planta seringueira, né, o maior produtor de borracha do Brasil é o estado de São Paulo, mas é seringueira plantada. Aqui eles exploram ainda na forma de extrativismo. Castanha do Pará, né, consumida aí como nuts, né, sementinha para matar a fome sem engordar, né. O Guaraná, bebida típica do Brasil, né, exporta para o mundo inteiro. O pupunha, palmito, explorado muito no Pará,
tá? E o extrativismo mineral, né? Garimpo de ouro, pedras preciosas, que é muito questionado. Bom, atividades modernas, ó. Hoje nós temos as hidrelétricas que causam muito impacto ambiental, mas é uma necessidade da região também, né? Tem muitos rios e precisa de energia elétrica. Como equacionar isso? Quem tiver a resposta vai se tornar um best-seller, né? Porque é o custo do desenvolvimento, né? Então a gente teria que mitigar muita coisa, né? Tentar, enfim, fazer obras, né, hidrelétricas como o Belo Monte, né? Que ela é chamada de fio d'água, né? Ela tem um reservatório menor, porque a gente já teve problemas como, por exemplo, em Balbina, que é uma hidrelétrica, é uma vergonha para o Brasil isso aqui, tá? É um dos maiores lagos artificiais do mundo, se eu não estou enganado é o maior do mundo, tá? Para produzir menos energia que uma torre de energia eólica, tá? A mineração muito forte aqui, ferro, bauxita, ouro, manganês, o agronegócio, né? E a indústria na Zona Franca de Manaus. Para terminar isso aqui, falando mais de economia ainda, gente, ó, tem que sempre pensar, viu, que a Amazônia e a região norte ela se desenvolveu principalmente com a SUDAM, com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que é um órgão público federal, criado em 66, tá, no governo militar, para coordenar projetos de desenvolvimento econômico, tá, desenvolvimento da infraestrutura, né, rodovias e proteção ambiental do território da Amazônia Legal. Então engloba toda a Amazônia Legal. Uma das primeiras coisas que foi feita foi a SUFRAMA, uma outra superintendência ligada à SUDAM, que cria a Zona Franca de Manaus, e administra ela até hoje, tá? Que é o maior polo industrial da região norte, tá? Ela atrai empresas por conta da isenção de impostos. Então, para as empresas produzirem em Manaus, elas têm, em muitos casos, imposto zero para importar, por exemplo, os seus componentes para produzir o bem, né? Tem vários tipos de incentivos fiscais por parte do Estado. É uma zona especial, por isso o nome Franca, né? O nome Franca, uma zona isenta de impostos. Por isso muitas empresas operam lá, né? Os televisores da sua casa, aí Sony, Samsung, Panasonic, sempre Toshiba, tudo produzido lá, galera. Fábrica da Harley Davidson, né? A maior fábrica fora dos Estados Unidos da Harley Davidson está em Manaus. Vai vendo, né? Você tem aí a Microsoft produz lá também, computadores. O meu computador Dell que eu estou usando aqui foi produzido lá, tá bom? Então é importante. Nokia, né? Celular. A Apple produziu um tempo celulares lá, hoje não produz mais. Vamos lá, grandes projetos econômicos tocados pela SUDAM, hein? Grande Carajás, ó. Maior mina de ferro é essa aqui, ó, Carajás, sudoeste do Pará, beleza? É um projeto também da SUDAM, iniciado nos anos 80, tira o ferro aqui de Carajás e leva por ferrovia, ó, até São Luís, tem um porto lá esperando, né, um embarque, que é o porto de Itaqui, tá? Depois de Santos é o maior do Brasil, por quê? Porque carrega esse ferro para a China. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais e é o segundo produto mais exportado pelo país depois da soja. Trombetas, ó, Rio Trombetas no Pará, produção de bauxita e o refino em Barcarena, aqui, se eu não estou enganado, é a terra da Vanessa, professora de Química. A Barcarena, já conversei com ela, ela conheceu as refinarias de alumínio lá. Muitas multinacionais hoje, né? Alcan, Alcoa, que são norte-americanas, são bastante multinacionais lá. Projeto Jari, Rio Jari também no Pará, venda de terras para exploração da agropecuária. Parece que um magnata inglês comprou essas terras nos anos 70 e hoje explora muito, né? Produção de carne, produção de caulim, que é argila, tá bom? Rondônia, projeto Rondônia, produção de estanho, que é para fabricação de solda, tá bom? A integração que é feita aqui, galera, é feita com rodovias, né? Então com as rodovias transamazônicas que ligam o Nordeste até o norte, a Transbrasiliana, né, também chamada de Belém-Brasília, que conecta Brasília até Belém, com essas duas rodovias a gente tem então, pela primeira vez na história, a Amazônia integrada por terra ao resto do Brasil, porque senão você chegava na Amazônia por onde? Por barco ou por avião. E os programas de defesa, ó, não está aparecendo aqui que está cortado, mas vocês vão ter o CIVAM, que é um sistema de vigilância, e o Calha Norte, que eu mostro agora. Ó. Dá uma olhadinha aqui, só para terminar a aula. Defesa é um problema, né? Como o Brasil ele tem um território muito extenso na Amazônia, né? A incursão de grupos armados aqui é comum, né? Principalmente na Colômbia, já houve muito. Tem bases americanas na Colômbia, né? Hoje a questão da Venezuela também, muita migração de venezuelanos, né? Sem falar das tribos indígenas, né? Então o Brasil precisa fazer o quê? Se fazer presente, né? Então o projeto Calha Norte, projeto dos anos 80, que é justamente para a defesa dessa parte norte da nossa fronteira, defesa militar, tá?
Então você vê aqui, né, o uso de bases do Exército, da Aeronáutica, para fazer toda essa cobertura militar que vai desde o Amazonas até o Amapá. Essa fronteira que é muito porosa, né, porque é bem desabitada essa área. Além do CARA Norte, nós temos o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que faz o monitoramento, por exemplo, do desmatamento com satélites e também controla o espaço aéreo nessa região. Importante, né? A soberania sempre é bem-vinda, né? O Brasil se mostrar presente, mas se a crítica de um professor de geografia ela vale, ela é importante, não pensar também que os satélites eles comunicam coisas equivocadas. Os satélites eles são tecnologias usadas por imagens, não tem erro nenhum, é uma ciência, né? Sensoramento remoto. Então o que o Brasil precisa fazer mesmo é usar a tecnologia já disponível e mostrar os dados do desmatamento para não perdermos mais, né, economicamente na questão das exportações, e que a gente consiga também, nas próximas gerações, né, ter uma Amazônia aí produzindo biodiversidade, produzindo aqueles serviços ambientais que vocês viram no mundo, tá bom? Vocês viram sobre ela aí, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo na alma de vocês, tá? Vou finalizar e fui. Valeu!